Olá, turma. Iremos estudar o último modelo redacional, certo? Especialmente trabalharemos retrospectiva histórica. Bem, como nós deveremos pensar este modelo? Compara-se o antes e o hoje, elucidando os motivos e as consequências dessas transformações. Nós deveremos ter os cuidados, né, claro, com a utilização das datas, com os nomes, né, as referências históricas. É um modelo relacional bem interessante porque aquela pessoa que gosta de estudar história, okay, vai conseguir aproveitar desse conhecimento aqui e transmitir é, valoração para um texto, ok? Que o objetivo é alcançar uma nota, né, positiva que nos leve para o ingresso na universidade, certo? Então, essa abordagem histórica servirá ao ponto de contribuir para a avaliação da redação, ok? Retrospectiva histórica, antes e hoje, ok? O antes nós iremos trabalhar no primeiro desenvolvimento e o hoje nós iremos trabalhar no segundo desenvolvimento, certo? Novamente, não invertam essa ordem. Não trabalhe no desenvolvimento 1 o tempo atual e no desenvolvimento 2 o tempo passado. Ok? Lembre-se que a ordem cronológica é passado, presente e futuro. Outra observação. O futuro nós não iremos analisar aqui, nós não iremos estudar, ok? Porque o futuro é imprevisto. Claro que na nossa vida, né, nós objetivamos atender a questões presentes para projetarmos o nosso futuro. Contudo, esse raciocínio não é permitido aqui na redação, ok? Nós iremos trabalhar o tempo passado e o tempo presente, ok? Na introdução, o candidato deverá deixar claro ao leitor que a construção da argumentação tenderá à análise do assunto a partir do confronto dos momentos históricos, o passado e o presente. E nos desenvolvimentos, como nós iremos trabalhar? Né? Desenvolvimento 1, passado, né? Datas, estatísticas, citações, sociedade e tempo passado, nomes, etc. E no dedo 2, né? Desenvolvimento que remete ao presente, implicações, evoluções de determinado assunto ou fato, ok? Consequências de determinado evento ou fato. Observação. Assim como nas demais redações, os exemplos são excelentes para elucidar os fatos históricos. E aqui é legal porque é naquele ponto que eu falei ainda agora. Se o garoto gosta, né, se o aluno, o candidato gosta da história, de estudar a história, ele vai conseguir pegar os exemplos, ok, ocorridos e apresentados aqui na redação para alcançar uma nota. Vai dar mais valoração ao seu texto. Como será a conclusão? A conclusão, caso seja solicitada uma solução para atender à problemática que deverá contemplar a sociedade atual. O passado não tem como mexer e o futuro, ok? A Deus dará, digamos assim. O futuro é imprevisto, ok? Novamente, eu sei que nós executamos ações no tempo presente visando o futuro, né? Que as realizações futuras sejam objetivas e sejam, digamos assim, determinadas a partir das nossas ações no hoje. Contudo, na redação, nós iremos solucionar as questões do tempo presente. Eu separei aqui um tema para nós trabalharmos, certo? Nós analisarmos uma redação em seguida, né, para nós analisarmos. Produza uma redação dissertativa sobre o seguinte tema: racismo. Como virá de vez essa triste página da história? Apesar do racismo ser menos recorrente hoje em comparação ao passado, ainda há um grande número de casos. A sociedade brasileira formatou-se através de um modelo escravista, justificável por correntes econômicas, políticas e sociais, e posterior à abolição da escravidão, a população afrodescendente foi marginalizada socialmente. Hoje, o preconceito ganha aspectos multifacetados. Olha que interessante. Ele usa aqui
a referência a um evento histórico, no caso, modelo escravista, certo? De sociedade brasileira. Então, aqui a referência ao passado, através do evento histórico. E aqui, quando ele fecha a redação dizendo que o preconceito ganha aspectos multifacetados, ele faz essa referência ao tempo presente. Então, é uma redação claramente que o modelo redacional utilizado foi o retrospectiva histórica, ok? Mais uma vez, uma introdução simples com 5 linhas. Observe o primeiro desenvolvimento. O modelo de colonização implantado por Portugal em sua principal colônia no Atlântico tinha como característica a monocultura, o latifúndio e o trabalho escravo. Denominado de plantation, a sociedade brasileira formatou-se segundo o entendimento de que qualquer trabalho denominado inferior deveria ser executado pelos afrodescendentes, uma vez que predominavam correntes como o determinismo. O próprio entendimento quanto ao que significa o racismo apenas passou a ser discutido a partir do final do século XVII, com os primeiros abolicionistas brasileiros, que trouxeram das viagens realizadas na Europa a visão de liberdade. A riqueza da metrópole e a construção da colônia foram possíveis às custas do sofrimento do negro, tratado como animal irracional e muitas vezes coisificado. Não era considerado pela sociedade política como um indivíduo de direito, ou seja, um detentor de direitos e deveres, e sim um objeto de direito. Veja que interessante, é um parágrafo de desenvolvimento mais denso, mais robusto, ok? Que ele usa de explicações históricas, ele explica a construção da sociedade. Veja que ele fala do sistema econômico e agrícola, ok? Ele fala mais à frente dessa transição, né, do próprio conceito, né, de racismo, ok? Que antes, se a nossa sociedade considerava normal ter escravos, né, não se falava, não se discutia o racismo no Brasil, mas ele diz que a partir do século XVII, né, com a importação de algumas ideias, né, de alguns pensamentos abolicionistas, né, começamos a discutir o racismo, discutir o preconceito no Brasil, ok? Mais à frente, veja como ele analisa uma conjuntura política, na conjuntura social, a dicotomia, né, entre ser um indivíduo de direito e um objeto de direito. Indivíduo de direito, né, detentor de direitos, deveres, enquanto que o objeto de direito, né, é a coisa, ok? É um bem, certo? Então ele trabalha aqui o sentido político, o sentido do social. Então, um parágrafo muito mais robusto, muito mais bem elaborado. Posteriormente ao processo de abolição do sistema escravocrata, a instauração da República, o negro passou a condição de marginal social. Mais uma violência, uma vez que o Novo Brasil não absorveu parte significativa da população, restando a periferia e ao subemprego. A periferia, restando a periferia e os subempregos. Gradativamente, o preconceito racial passou a ser debatido pela sociedade
através de movimentos de inclusão social e tentativas de reparação histórica. ONGs, como exemplo, novamente a ideia do exemplo, né, que materializa, que solidifica o raciocínio ora abstrato. ONGs, como exemplo, o grupo cultural Afro-Reg e o Ilê trouxeram discussão quanto ao papel da arte como promotor da justiça social. Ocorreram avanços significativos nas últimas décadas, olha como ele está chegando mais próximo do tempo presente. No entanto, ações excludentes ainda são comuns, camufladas em um racismo sutil, como na exigência da apresentação de currículo com foto para a participação de seleção de emprego ou um tratamento diferenciado praticado por alguns integrantes das forças policiais aos afrodescendentes. No Brasil, no ano de 2014, jogadores de futebol foram vítimas de crimes de racismo e de crimes de injúria racial. Do atacante Daniel Alves, que teve uma banana lançada em sua direção, sinal claro de comparação a macacos, ao goleiro Aranha e a torcedora do time adversário, com uma fisionomia de ódio. Olha que legal. Aqui uma transição, né? Veja que nesse segundo parágrafo do desenvolvimento, ele começa a falar sobre a República, ou seja, um evento de 1889, mas ele termina em 2014, ok? Ou seja, remetendo, né, a uma evolução, uma transição, não uma evolução, mas uma transição, né, entre o início do século, o final do século XIX, início do século XX, ok? Até o século XXI, certo? E vejam que quando ele fala desses eventos mais recentes, ok? Casa perfeitamente com essa ideia de retrospectiva histórica. Ele avançou lá do período colonial e chegou até 2014, ok? Ele citou 2 eventos ocorridos em 2014, certo? Perfeito. Mais uma vez, um parágrafo robusto, ok? Um parágrafo bem intencionado. Eu gostaria que vocês enxergassem essa ideia da transição, ok? Do texto que está caminhando desde o primeiro desenvolvimento, ok? Quando ele falou de um passado mais distante, avançando pela proclamação da República e chegando até o tempo atual, ok? O preconceito racial tem sua herança histórica. Veja a reafirmação do tema aqui, ó. É preciso que, além de respostas bem-humoradas, a exemplo, novamente, o exemplo, agora o exemplo na conclusão, ok? É preciso que, além de respostas bem-humoradas, exemplo da campanha #Somos Todos Macacos, a sociedade atue de forma preventiva. Afinal, qualquer praticante de um ato preconceituoso deve ser punido conforme a lei determina. Além disso, é indispensável fiscalização por parte do Ministério Público e a tipificação correta do crime pela autoridade policial, visto que, para o crime de racismo, a Constituição Federal considera como inafiançável e imprescritível. Ótimo. Aqui um fechamento do parágrafo, né, através da conclusão, e a apresentação de soluções que remetem ao tempo presente. Mais uma vez, lembre-se, nós não vamos planejar soluções que a intervenção esteja no futuro. A intervenção é no tempo presente, ok? E fecho esta aula com a apresentação de um tema para treinamento pelos senhores, certo? Mais uma vez, a elaboração de um texto dissertativo, é a matéria que estamos estudando, e agora eu quero que vocês elaborem, né, uma redação sobre o tema racismo na sociedade brasileira. Para tanto, a redação deverá
conter os seguintes tópicos: a construção do racismo no Brasil, o racismo, a desigualdade social e suas múltiplas expressões, mecanismos para combater o racismo estrutural. Ok? Vamos fechar aqui nossa aula. Agradeço a presença dos senhores. Até mais.